Os ETFs de Bitcoin foram aprovados e lançados, porém pouco se fala sobre os ETFs de Bitcoin. Nesse momento, a gente tem aí impacto que vem de ETF de Bitcoin para o preço do Bitcoin e a gente precisa, a partir de então, acompanhar os ETFs de Bitcoin e acompanhar também os impactos que vêm aí do ETF para o preço do Bitcoin, como está acontecendo com o GBTC. Como vocês sabem, já falei algumas vezes aqui no canal que a queda do Bitcoin atualmente muito se dá ao impacto do lançamento do ETF da Grayscale, onde possibilitou que as pessoas que tinham Bitcoin, que tinham investimento lá na Grayscale, tirasse ali seus investimentos, tirasse os seus Bitcoins através do ETF, vendesse através do ETF. Com isso, a gente viu aí uma correção significativa no preço do Bitcoin através dessa possibilidade que é de tirar os seus investimentos da Grayscale utilizando o ETF. O ETF caiu, o ETF corrigiu, assim como o Bitcoin. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, principalmente o que está acontecendo com os ETFs e o impacto aqui para o Bitcoin. A gente vai falar também aqui sobre SDAO e AGIX. Muita gente me pergunta como que está o SDAO e o AGIX e hoje vamos falar sobre esses dois ativos aí e os melhores pontos aí para estar aportando para quem quer ter esses ativos em carteira, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Vamos entender aqui o que está acontecendo com o mercado e principalmente com o Bitcoin que está caindo aí para o dia de hoje. Aí um detalhe importante, tá? Não está no grupo do Telegram, o link está na descrição. Faz alguns dias que eu deixei o grupo aberto para que você possa estar entrando. É um grupo gratuito. Você só entra lá e por lá você pode bater um papo com o pessoal. É um grupo aberto para que todo mundo possa conversar, possa mandar aí os seus tokens, os seus ativos, os ativos que estão analisando, que estão observando. Então por lá você vai ter oportunidades também, tá? Muita gente falando sobre tokens novos, análise, publico análise lá também e as notícias que está saindo aí sobre Bitcoin. Então, entra lá na comunidade, todo mundo focado 100% no mercado cripto e por lá não te vendo nada, tá bom? Enfim, vindo aqui, veja que nesse momento a gente tem o Bitcoin caindo quase 0,5% pro dia de hoje. Eu tinha falado sobre isso lá nos grupos, tá? Tanto o grupo de aluno quanto o grupo aberto, que temos para o dia de hoje o dólar subindo muito. Como a gente está observando Bitcoin barra USDT, é a mesma coisa que observar Bitcoin barra dólar. Então, se a gente tem a paridade dólar subindo, obviamente a gente vai ter ali o Bitcoin sofrendo a depreciação baseada no Bitcoin barra dólar. Então, quando a gente tem a valorização do dólar, automaticamente temos a possibilidade de depreciação aqui no Bitcoin. Observando outros cenários também, tá? A gente está falando de mercado de baixo risco, quando a gente tem o mercado de renda fixa subindo, automaticamente a gente tem o mercado de renda variável caindo, porque o dinheiro sai de variável e vai para o fixo, tá? Então, aqui a gente tem a valorização do dólar com possibilidade de mais valorização aí para o decorrer dessa semana, voltando aqui para 104 ou rompendo e subindo um pouco mais para 105 aproximadamente, tá? Então, aí para essa semana e para as próximas semanas temos a possibilidade de valorização para dólar. E se temos possibilidade de valorização para dólar, possibilidade de depreciação para mercado de renda variável. E o que está no mercado de renda variável? Tá ação, índice, ouro, Bitcoin também, tá? Então a gente vai ver aqui os principais índices norte-americanos corrigindo, como a gente tem aqui o índice Dow Jones Indústria caindo um pouco para o dia de hoje. Caiu aí nos últimos 3 dias e tem a possibilidade de voltar aqui para 36.600, tá, pessoal? Com isso, a gente vai ter algumas ações caindo, a gente vai ter ouro caindo também. Veja que para o dia de hoje o ouro está caindo quase 1%. E o Bitcoin começou a cair faz pouquíssimo tempo, tá? Quando eu comecei a gravar esse vídeo, o Bitcoin começou a corrigir nesse momento. Essa é uma análise onde já falei diversas vezes aqui no canal, tá, pessoal, sobre o que eu acredito que pode acontecer aqui com o Bitcoin. Como vocês sabem, acredito que o Bitcoin vai vir para 40 mil, rompendo 36, 37 mil dólares por unidade, tá? Pode passar um pouco aqui dos 38. Ainda continuo acreditando aqui na mesma possibilidade. Mas para o curtíssimo prazo, para o decorrer do dia de hoje, é importante a gente estar observando aqui padrões, observando o que está acontecendo que pode impulsionar esse preço aí no curtíssimo prazo, tá? Veja que nesse momento a gente teve uma tentativa do Bitcoin de passar a subir para tentar formar um pullback aqui em 33.800, mas como a gente não tem pressão compradora, a pressão compradora está tão fraca que não conseguiu romper nem essa micro resistência aqui. Quando a gente vai observar o volume, veja que o volume está baixo. 20 bilhões de volume para Bitcoin, então dificulta rompimento de resistências, tá, pessoal? Então, nesse momento eu observo que existe a possibilidade para o dia de hoje Bitcoin cair para 41
ou até mesmo para 40 mil dólares por unidade. Quando a gente vai ver os ETFs, como por exemplo o IBIT, que é da BlackRock, veja que desde o lançamento até o dia atual em queda. A gente tem aí o ETF da BlackRock caindo muito. De acordo, foi lançado nos últimos dias, a gente não teve um dia de valorização ainda, tá? Então, acredito que essa correção vai continuar assim como aconteceu nos lançamentos dos ETFs de Bitcoin futuros. No lançamento de ETF de Bitcoin futuros, a gente teve também essa mesma característica, caiu bastante antes de começar a subir. O da Grayscale, que é o GBTC, também caindo. Lembre-se que o GBTC foi convertido, tá? Já estava no mercado e ele só foi convertido, o GBTC, para um ETF. Então, a gente tem um histórico maior aqui no GBTC. Veja aqui, quando a gente tinha as ações da Grayscale aqui nessa região de 37, quando saiu, veio aqui para um ETF, a gente teve aqui o GBTC vindo para 42 dólares. Isso por especulação apenas na abertura do pregão. Depois da abertura do pregão, a gente teve um dia fechando em negativo, caiu para 40 e depois veio caindo, preenchendo todo esse gap. Ou seja, essa valorização que a gente teve dos 37 até 42, de 14%, foi preenchido e existe a possibilidade de continuar caindo aqui para as próximas regiões de suporte. Pode estar aqui nessa região de 32, pode cair um pouco mais aqui para essas regiões em 28. Quando a gente vai observar um histórico um pouco maior, veja que a gente ainda tem muito espaço para cair e principalmente voltar aqui para essa região que foi rompido. Era para ser utilizado como resistência, não utilizou, rompeu e agora pode voltar aqui para 31 dólares por unidade. O que isso significa? Significa que as pessoas estão vendendo ali os seus fundos, estão vendendo ali o que tem de ativos lá na Grayscale, utilizando o ETF. Provavelmente essas pessoas lá na frente vão utilizar essas mesmas vendas para estar comprando o Bitcoin. Mas até cair até as próximas regiões de suporte, chegando aqui até 31, temos possibilidade de continuação de queda para Bitcoin. Veja aqui, o próximo suporte para Bitcoin está aqui nessa região de 40 mil dólares por unidade, depois 38. Acredito que ele pode segurar aqui nos 37, 38. Tem algumas posições armadas aqui em 37, 38. Estou esperando essa correção até essa região. Quando a gente vai ver padrões, veja que a gente teve o rompimento desses padrões aqui, as confirmações dele, e ele não teve força nem para voltar para fazer um pullback, tá, pessoal? Então existe a possibilidade de continuação aí para o dia de hoje ou para o decorrer dessa semana até 40 mil aí para essa semana, tá? Rompeu aí para o decorrer das próximas semanas até 37. Isso eu acredito que pode acontecer aí para o decorrer do mês de janeiro. Então, chegando ali final do mês de janeiro, a gente vai ter essa correção. Até final do mês de janeiro, a gente pode ter essa correção. Para fevereiro, o mercado começar a voltar. Isso observando aqui o que pode acontecer e os pontos de suporte e resistência, tá bom? Quando a gente vem aqui para as altcoins, como por exemplo o SDAO, pessoal, existe a possibilidade de corrigir um pouco mais. O SDAO pode passar aqui, dar uma agulhada em 40 centavos de dólar para depois começar a subir, tá? Observando que existe a possibilidade do Bitcoin continuar caindo. Se o Bitcoin continuar caindo, infelizmente todas as altcoins caem junto. Então o SDAO ainda pode segurar aqui nessa região, ficar agulhando aqui nesses fundos até chegar nessas regiões de 39, chegar nessas regiões aqui de 40 centavos de dólar. Então, existe a possibilidade do SDAO continuar aqui segurando abaixo dessas regiões. Mas eu considero como oportunidade de compra, porque a formação que a gente tem nesse momento no SDAO é uma formação bem bullish, tá? Onde ele pode ficar agulhando aqui essas regiões para lá na frente ele romper, e quando romper a gente tem uma valorização bem expressiva para vir até esse próximo ponto de resistência em 70 centavos de dólar. Então, quem conseguir pegar esse DAO a 39, por exemplo, vai conseguir fazer aí 70, 80% no curto prazo quando houver essa confirmação, tá? Então, esse DAO aí eu considero como uma região de suporte e eu vou estar acumulando um pouco mais de SDAO aqui nessas regiões, tá bom? A mesma coisa para o AGIX, muita gente querendo se expor no AGIX, perdeu a oportunidade quando o AGIX estava aqui embaixo, quando estava falando em 16, 17 centavos de dólar. O AGIX passou a subir, muita gente querendo comprar em topo. Aqui no topo em 35, falei diversas vezes que não considerava estar comprando o AGIX aqui, porque aqui já tinha passado um pouco do nosso ponto de compra, que estaria em 22, depois foi para 26. Agora existe a possibilidade, pessoal, do AGIX estar formando
um pivô de baixa, tá? Então existe a possibilidade do AJAX continuar caindo aqui e voltar até mesmo para 22 centavos de dólar de novo. Então, chegando em 22 centavos de dólar, a gente tem oportunidade para estar acumulando um pouco mais de AJAX, principalmente para quem não tem nada de AJAX ou para quem quer baixar preço médio, para aquelas pessoas que compraram ali no momento errado aqui em 35, 36. Pode estar baixando o preço médio aqui em 22. Se por algum motivo romper e o mercado de altcoins e o Bitcoin começar a cair bastante, aí a gente pode ter o AJAX a 19, 20 centavos de dólar, tá? Mas acredito que seja um pouco difícil chegar até essa região de novo, mas nada é impossível para o mercado cripto, tá bom? Enfim, por hoje é só, era isso que eu queria estar trazendo aí para você, era essa atualização, tá? Muita cautela nesse momento, existe mais espaço para o Bitcoin estar caindo e com essa queda você vai ter oportunidade para estar acumulando ainda mais Bitcoin, ainda mais altcoins, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!